Tentativa número 1. 1, 2, 3. Olá pessoal, tudo bem? Eu vou fazer esse vídeo bem rápido, aqui comentando algumas coisas que eu acho muito pertinente para passar para vocês. Eu quero primeiro agradecer todos os irmãos aí que têm acompanhado os vídeos, que têm compartilhado, que têm comentado. Quero agradecer. Tem pessoas até de fora do Brasil que têm adicionado e compartilhado os meus vídeos, eu agradeço. Tem até um irmão lá de Israel que me adicionou, me ligou, só que eu não consegui entender o que ele fala, então fica difícil a comunicação. Mas eu quero agradecer a todos que têm acompanhado aí o trabalho. Porque na realidade, os vídeos que eu tenho feito não são para vocês serem meus seguidores, nada disso. Não é seguidor do Rafael, que sempre está comigo fazendo os vídeos, não é seguidor do Carlos, que sempre está comigo fazendo os vídeos. Nada disso. A proposta dos nossos vídeos é uma emancipação de pensamento, é você ser livre para tirar suas próprias conclusões. E todos os temas que nós trazemos aqui são unicamente para que você tenha um impulso, um combustível para você buscar mais, porque do mesmo jeito que eu cheguei à conclusão, você também pode chegar, né? E essa emancipação é exatamente isso, é você pensar com a sua própria cabeça, você não ir pelo que os outros estão falando. E isso que é o foco, tá certo? E dessa forma, eu gostaria de trazer aqui um pensamento da Ellen G. White, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela é considerada uma profetisa. Para um adventista, a Ellen White é quase a boca de Deus na terra, né? Do mesmo modo que é para um católico a fala de um papa. Da mesma forma que é para um assembleiano da Assembleia de Deus, né? É a palavra de José Wellington. Da mesma forma, para um da Igreja Universal, a palavra do Bispo Macedo. O que eles falam é lei. E eu gostaria de ler trechos aqui do livro da Ellen G. White. O nome do livro é Primeiros Escritos, que diz assim: disse meu anjo assistente. Quando ela já fala de uma forma possessiva de um anjo, eu já fico com a orelha em pé, porque foi exatamente isso que Paulo fala. Mesmo que um anjo desça do céu, trazendo um novo evangelho, que seja ele anátema. Mas aqui ela está falando que tem um anjo, ela está falando que o anjo fala com ela as coisas. Eu já fico meio com a orelha em pé com relação a isso. Porém, vamos continuar. Ela diz o seguinte: ai de quem mover um bloco ou mover um alfinete dessas mensagens. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino das almas depende da maneira que são recebidas. De novo, fui conduzida às 3 mensagens angélicas. Então, se você chega no Adventista e fala, a Ellen White, ela está falando que a compreensão dos livros dela é o que define o destino das almas, mediante o que a gente leu, eles vão logo falar o seguinte, que na realidade ela não está falando dos livros dela, ela está falando das 3 mensagens angélicas, que termina aqui onde eu li, falando, de novo fui conduzida para as 3 mensagens angélicas. Ok. As 3 mensagens angélicas estão em Apocalipse 14. Só que tem um detalhe. Ela diz, no mesmo livro, eu vou ler para você, ela diz o seguinte: devemos volver para o seu livro, O Grande Conflito, para termos uma descrição detalhada do peso dessas mensagens. A primeira mensagem angélica anunciava a advertência da próxima hora do julgamento de Deus, ver o grande conflito. Ou seja, para você entender a mensagem angélica detalhadamente, que define o destino das almas, você tem que ler o quê? Este livro dela.
o livro O Grande Conflito. Ou seja, ela primeiro fala que o destino das almas depende da leitura da compreensão das mensagens angélicas, e depois ela amarra as mensagens angélicas ao seu livro. Ou seja, para você entender as mensagens angélicas, você tem que ler esse livro aqui, O Grande Conflito. É muito estranho, né? É muito estranho você ter que recorrer a um livro para entender o que está escrito na Bíblia. Eu acho estranho, mas vamos lá. Ela disse também sobre, ela vincula um outro tema, um outro livro dela, as mensagens angélicas, que diz o seguinte, o nome do livro é Conselho sobre Regime Alimentar. Eu vou ler aqui, o que está na página 74. Diz assim: a reforma da saúde foi-me mostrado. É a parte da mensagem do terceiro anjo, e com ela, não tão intimamente relacionada como são os braços e a mão em relação ao corpo. Vi que nós, como povo, precisamos progredir nessa grande obra. Ministro e povo devem agir corretamente. Então está escrito isso no livro Conselho sobre Regime Alimentar. Então o que acontece? Ela vincula um tema que ela chama de reforma da saúde a mensagem do terceiro anjo. E ela diz também, nessa mesma reforma da saúde, eu vou ler aqui o que ela menciona no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, que diz o seguinte: foi-me mostrado o perigo das famílias que são de temperamento irritável, com predomínio das paixões animais. Seus filhos não devem ter permissão para fazer do ovo sua alimentação, pois essa espécie de alimento, o ovo e a carne de animais, provocam as paixões animais. Isso torna muito difícil vencerem a tentação para condescender com a pecaminosa prática da masturbação, a qual, nesta época, quase é praticada universalmente. Este hábito debilita a faculdade físicas e mentais, morais, e obstrui o caminho para a vida eterna. Percebe que ela relaciona comer carne e comer ovo, certo? As crianças comer carne e comer ovo, ao destino das almas, que ela relaciona, ela amarra tudo isso num pacote só, dizendo que o caminho da vida eterna, ele é obstruído se você, pai, mãe, der ovos ou carne para os seus filhos. Olha o que ela diz. Agora eu vou ler aqui o que realmente esse terceiro anjo diz, né? Eu estou aqui com a Bíblia Católica, essa aqui. Então eu vou ler aqui em Apocalipse, número 14. Eu vou ler aqui a partir do versículo 9. Diz o seguinte: apareceu um terceiro anjo e continuou em alta voz: se alguém adora a besta e a imagem dela, e recebe a marca na fronte ou na mão, esse também vai beber do vinho do furor de Deus, derramado sem mistura na taça da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento subirá para sempre. Os que abandonam a besta e a imagem dela. E quem quer que receba a marca do seu nome, nunca tem descanso, nem de dia nem de noite. Aí tem um outro tópico chamado Mensagem aos Cristãos, que é a partir do versículo 12. Diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ouvi então uma voz que vinha do céu dizendo: escreva, felizes os mortos
aqueles que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansem de suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Amados, aí agora eu te pergunto, você pode tirar as suas devidas conclusões? Você consegue enxergar que depende, para entender essa mensagem angélica que eu acabei de ler, depende desse livro aqui? O que você leu, você acha que depende disso aqui? Para você entender? Ou ali já foi claro o que ele estava falando? Você consegue enxergar esses conselhos de regime alimentar, que ela fala que é da mensagem do terceiro anjo, que é o que eu acabei de ler na Bíblia. Você consegue enxergar esse tipo de ensinamento nesses escritos que eu acabei de ler? Você consegue enxergar que alguma coisa com relação à carne e com relação ao consumo de ovos nesse texto que eu acabei de ler? Eu gostaria de ler, para finalizar, o livro de Revelação, né? Eu estou aqui com uma Bíblia da Testemunha de Jeová que fala Revelação, mas é Apocalipse, tá? No capítulo 22, eu vou ler aqui 2 versículos. O versículo 18 e o 19, que diz assim: estou dando testemunho a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste rolo. Se alguém fizer um acréscimo a essas coisas, Deus lhe acrescentará as pragas que são descritas neste rolo. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras desse rolo, desta profecia, Deus também tirará o seu quinhão das árvores da vida e da cidade santa, coisa das quais se escreve neste rolo. Amados, para finalizar, você tire suas conclusões daquilo que foi mostrado. Na sua opinião, Ellen G. White está adicionando ou não coisas nas mensagens angélicas? Ela está adicionando ou não regras, coisas que obstruem, colocando obstáculo, fechando a porta da salvação para as pessoas através dos seus escritos? Você tira as suas próprias conclusões, você é livre, tá? A minha proposta aqui é: pense. Não pense pela cabeça dos outros. Na minha vida, eu fui enganado. Mas eu fui enganado e eu vivia uma mentira por um grande período da minha vida. Eu era envolvido com profecia, ficava rodando para cima e para baixo, ficava aí com essas línguas estranhas. Eu fui assim, irmãos, eu fui enganado, porque eu aprendi errado. Mas eu não aprendi errado porque eu fui atrás para aprender, não. Eu aprendi errado porque me ensinaram errado e eu fui negligente comigo mesmo. Porque está tudo escrito aqui. E eu não fui ler. Estava tudo escrito e eu não fui ler. O que eu falo sempre, meus irmãos, eu não falo para você sair da sua igreja, eu não falo para você fazer nada disso. Eu falo para você seguir a verdade. Isso daqui não é a verdade. O que está escrito aqui pode te conduzir ao erro. Mas leia isso para você ter a certeza do que eu estou falando. Leia e você vai ver ensinamentos que não são do nosso Criador. Eu falo para você, leia todos os livros. Todos. Leia tudo. E retenha o que é bom. Mas você vai ver que isso daqui te conduz ao erro. Você vai ver que os livros da Ellen G. White, como os livros dos Mormons, como os livros de Allan Kardec, como os livros de muitos outros, acaba te guiando por um caminho um pouco tortuoso, um pouco mentiroso. E isso daqui, meu irmão, não tem nada a ver com as mensagens angélicas. Leia a Escritura que você vai ver. Agora tire suas conclusões. Você é livre, tanto para seguir para o bem, quanto para seguir para o mal. Você é livre para fazer o que você quiser. E essa que é a beleza do Evangelho. Porque o Pai que está no céu, Ele te deu o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é todo seu e você faz dele o que você quiser, tá certo? Eu quero agradecer aí por você ter acompanhado. Se você gostou do vídeo, compartilhe. Se você acha que vai ser útil para alguém,
mande para essa pessoa, tá bom? Valeu, obrigado, fique na paz.